Voltamos a falar dos assuntos de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro fala com apoiadores pela primeira vez, 40 dias após o segundo turno das eleições. Detalhes com a Marília Sena. Fala aos apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro quebrou um silêncio de quase 40 dias após o resultado das eleições. A última fala de Bolsonaro foi no dia 2 de novembro, quando pediu aos manifestantes que desbloqueassem as rodovias do Brasil nos protestos contra o resultado das eleições. O presidente pediu aos aliados e eleitores para não criticar sem saber o que está acontecendo. Afirmou que não estava quebrando o silêncio, mas falando algo que sempre disse e que, se falasse antes, as falas seriam distorcidas. Não critiquem sem ter certeza absoluta do que está acontecendo. Obviamente, não estou aqui quebrando o silêncio. Estou falando algo que sempre disse a todos vocês. Alguns falam do meu silêncio. Há poucas semanas que eu saísse aqui, tudo seria deturpado. Tudo seria distorcido. Todos nós sabemos o que aconteceu ao longo desses 4 anos, ao longo do período eleitoral, e o que foi anunciado pelo TSE. O discurso aconteceu no Jardim do Palácio da Alvorada. Bolsonaro disse que tudo dará certo no momento oportuno. O presidente também afirmou que quem decide o futuro dele, das Forças Armadas e dos militares, é o povo. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Quem decide para onde vai a Câmara, o Senado, são vocês também. Se temos críticas, erramos. Não tivemos devido cuidado para escolher a pessoa certa. Mas as coisas vão mudando. Amém. Nada como o tempo para fazer cada um de nós melhor. Bolsonaro também falou que os apoiadores devem respeitar o direito das pessoas e de quem pensa diferente deles. Após falar de economia, o presidente afirmou que o Brasil está pronto para dar um salto. Se vocês derem uma olhada para o lado, ninguém tem o que nós temos. Quantas vezes eu falei o que faltava para nós sermos uma grande nação? Eu sempre dizia, entender as coisas, procurar estudar, conversar, aprender, porque aqui é um país fantástico. Vocês lembram daquela sessão secreta que eu tive com o ministro? Foi atividade ali secreta, uma das coisas mais importantes que eu disse ali. Como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Para o presidente, o Brasil não precisa de mais leis, mas que as leis vigentes sejam cumpridas. Não critiquem sem ter certeza absoluta do que está acontecendo. Obviamente, não estou aqui quebrando o silêncio. Estou falando algo que sempre disse a todos vocês. Alguns falam do meu silêncio. Há poucas semanas que eu saísse aqui, tudo seria deturpado. Tudo seria distorcido. Todos nós sabemos o que aconteceu ao longo desses 4 anos, ao longo do período eleitoral, e o que foi anunciado pelo TSE. O presidente Jair Bolsonaro foi aclamado por seus apoiadores. Ouviu gritos pedindo que ele fique na presidência da República. Bolsonaro falou após a eliminação da seleção brasileira na Copa e o anúncio dos primeiros ministros do próximo mandato de Lula. Zé Maria, o presidente Jair Bolsonaro aí andava recluso, né? Não aparecia em público, mas ontem nessa aparição ele falou sobre as Forças Armadas, entre outras falas. Como você viu as falas do Bolsonaro ontem? Pois muita gente que entendeu que o presidente Jair Bolsonaro fez uma conclamação, ou seja, incentivou essas manifestações pelo Brasil. Esses manifestantes ficavam concentrados no QG, no quartel-general aqui em Brasília, além, evidentemente, de várias concentrações pelo país inteiro em instalações militares. O QG fica numa área isolada, setor militar urbano, como se diz aqui em Brasília. E, olha, manifestante tem que chamar a atenção. E aí eles decidiram ir exatamente para o Palácio da Alvorada,
É aí esse local onde o presidente Jair Bolsonaro falou. Para chegar até o palácio é preciso autorização da segurança, do próprio presidente, né? E aí o presidente Jair Bolsonaro surpreendeu e foi até os manifestantes. Esta manifestação do presidente foi a primeira. Nós tentávamos saber exatamente o que estava passando pela cabeça do presidente Jair Bolsonaro, sem sucesso. Aliados diziam que ele não tocava no assunto, os próprios filhos dele diziam que, olha, ninguém sabe o que passa pela cabeça do presidente. Mas no Congresso Nacional, o senador e o deputado, os dois filhos, né, levavam a vida normal e já falando em oposição. Quem fala em oposição já admite um novo governo, né? Essa fala do presidente deixa tudo no ar. Ainda não é uma jogada de toalha, mas também não é uma conclamação firme para qualquer ato, para mudar o destino da posse de Lula no dia 1º. Portanto, a situação continua, mas entendo que os manifestantes mereciam, sim, uma fala do presidente, né? Estava tudo muito complexo, uma interrogação muito grande, e agora o presidente, pelo menos, diz a ele o quê? Nós não temos uma resposta, não há nenhuma definição.